Boa tarde, gente. Bem-vindo ao Vivendo no Agreste. Vamos dar continuidade aos 10 fatos. Na realidade, são muitos mais fatos que ocorreram aqui na chácara. E ela vai começar. Primeiro, o fato que dá continuidade às coisas curiosas que aconteceram aqui. Verdade, verdade. Que bom ter vocês aqui. Obrigada por estarem aqui. Nós estamos com o nosso casal de amigos aqui conosco. No vídeo anterior, vocês viram os 5 primeiros fatos que aconteceram aqui. E agora nós vamos contar mais 5 para vocês. Deixe seu like, se inscreva, fique conosco e acompanhe a nossa trajetória de curiosidades aqui na chácara. O primeiro fato de hoje foi algo que me deixou com muito medo. E até hoje eu tenho trauma desse fato que aconteceu aqui. É por isso que eu não gosto de vir aqui para a chácara à noite. Eu evito o máximo vir à noite, chegar aqui à noite, essa chegada à noite. Primeiro porque eu acho, e o povo diz que a estrada que vem para cá à noite é bem perigosa. E tem muitas coisas, animais soltos na pista, assalto, pessoas que gostam de fazer mal. Então eu prefiro não vir aqui para cá à noite. É bom a luz do dia. Mas nesse dia a gente decidiu vir à noite. À noite. Nós saímos à tarde, né? E chegamos já à noite aqui. Saímos à tarde e chegamos aqui à noite. Quando a gente chegou aqui na porteira, eu já vou separando a chave para abrir a porteira. A gente tranca a porteira com um cadeado. Ele fica dentro do carro, eu abro a porteira e abro o cadeado e abro a porteira, seguro a porta para ele entrar, para a porta não bater, a porteira não bater. E nesse dia, quando eu cheguei e abri a porta, peguei a chave, quando eu cheguei na porteira para abrir o cadeado, eu e ele vimos a mesma coisa. Aqui do lado da nossa chácara tem a chácara, tem o terreno da vizinha, né? E quando eu peguei no cadeado para abrir a porteira, um vulto escuro passou, correndo em alta velocidade, saindo de dentro do terreno dessa minha vizinha, passou pela cerca de arame farpado, como se não existisse arame farpado, entrou, passou pela estrada e entrou dentro de um terreno da do frente. Terreno do vizinho da fazenda da frente, passou pelo área cerca de arame farpado também, como se não existisse, não era um bicho. Numa velocidade muito rápida. Muito rápido. E não tinha como ser um cachorro escuro, ou nada, não tinha, porque ele passou pela cerca como se não existisse o arame. Na mesma hora ela voltou correndo para dentro do carro e disse que não ia descer para abrir a porteira. Eu fiquei toda arrepiada. Eu disse a ela assim, como é que você quer morar numa chácara, no meio do mato, e não tem coragem de abrir uma porteira porque viu algo escuro? Aí eu desci, abri a porteira, escorei a porteira, entrei com o carro, abri a porta da casa, ela entrou e não saiu mais de dentro de casa. Foi. Né? Minha gente, olha, eu não tenho assim habilidades para ver essas coisas. Não tenho. Nunca vi nada. Essa foi a única vez que eu vi isso, mas eu fiquei tão apavorada, que eu não consegui mais nem abrir a porta. Entrei dentro do carro, pronto. E até hoje, toda vez que a gente chega aqui à noite, eu venho com essa imagem na minha cabeça. Eu já tenho medo, graças a Deus, não vi mais nada, graças a Deus, nunca mais isso aconteceu. Mas me deixou muito impactada essa cena desse vulto escuro correndo e passando pelas cercas, assim, como se não... Um vulto grande, né? Era grande, mais ou menos assim, na minha cintura ele batia assim. Um vulto como fosse um animal, mas a gente não teve como definir o que era, e para ele é como se fosse uma fumaça escura. Ele não tinha limites para ele. Ele passou por dentro da cerca como se nada tivesse acontecendo ali, como se não existisse cerca. Deixou a gente bem apavorado aqui. Não foi, amor? Foi. E o segundo fato foi justamente depois desse episódio que aconteceu. Nós viemos outra vez e nesse período que estava assustada ainda ela, nós estávamos dentro de casa, isso também eu e ela só, à noite, isso eram as 11h30 da noite. Nós estávamos na sala assistindo TV e de repente alguém bateu na porta, como se estivesse empurrando a porta. Verdade. Brum! Na mesma hora ela fez, olhou para mim com aqueles olhos arregalados. Eu disse, calma minha filha, a gente vai abrir a porta. Tu vai ter coragem de abrir?
Eu fui abrir para ver o que era. Eu disse, eu não posso deixar de ver o que é. Eu sou muito macho, machucado. A gente também não tinha câmera nessa Na época. época nós não tínhamos câmera, Verdade. mas eu abri a porta com a barra de ferro na mão, mas abri. Claro. E abri, só que quando eu olhei para aí em cima, nada. Eu disse, rapaz, que estranho. Quando eu olho para baixo, a lapa de cururu, um sapo cururu, querendo. Na realidade, ele não estava querendo entrar. É grande mesmo. Enorme, enorme. Os cururu daqui são de 3 quilos. Porque ele é muito pesado. Mas na realidade ele estava batendo porque estava pegando um inseto que estava na porta. Verdade. Eu acho que tinha algum inseto na porta e ele pulou pra para pegar o inseto. Acabou batendo na porta. A sensação de alguém empurrando. Isso. Como ele é pesado, né? É verdade. É verdade. Eu morrendo de medo, só tinha tio mesmo para resolver as coisas, né? Não tem. O pastor tem tu mesmo, vai tu mesmo. O terceiro fato bem estranho que aconteceu aqui, eu nunca tinha presenciado também um fato como esse, não sabia que isso acontecia. Estava aqui meus filhos nessa época estavam aqui também. Hoje os meninos vêm pouco aqui porque já são adultos, trabalham, né? Uma já está casada, mas na época eles eram solteiros e estavam aqui com a gente. Na verdade eles eram crianças ainda, nem adolescentes ainda não eram ainda. Quando chegou aqui o mais novo era criança ainda, né? Só o Luiz que já era adolescente. Luiz já é adolescente, mas os outros dois ainda eram crianças. É verdade. E a gente estava tudo brincando aqui, a porta aberta, que a gente sempre deixa a porta aberta. Inclusive, tem escrito aqui no canal que diz, olha, não deixem as portas de vocês abertas. A porta da gente é essas portas de 2 bandas, né? E a gente até se policia hoje em dia em deixar mais a porta, pelo menos a parte de baixo, fechada. Por causa de cobra, essas coisas. Mas a gente deixava aberta. O costume da cidade de achar que pode deixar a porta aberta. E, de repente, a gente viu algo escuro vindo do horizonte com um barulho. Aquele barulho quando a gente olhou, minha gente. Era um enxame de abelha que estava vindo bem em direção a entrar dentro da nossa casa. Eu não lembro quem foi que correu. Eu sei que os meninos correram e alguém fechou a porta. Corre, que lá vem um enxame de abelha. E a gente foi tão rápido, tão rápido. Eu sei que a gente fechou a porta, entrou todo mundo e fechou a porta. A gente ainda escutou assim, elas batendo na porta, como se algumas não deu tempo de desviar. Não deu tempo de desviar e bateu. Eu sei que elas desviaram. E foram embora. A gente até correu para a porta de trás para ver elas saindo lá atrás. Mas a gente não viu, acho que elas desviaram para o lado, não sei. E tinha até umas 2 aqui na frente que ficaram meio tontas de bater na porta. Mas eu nunca tinha presenciado um enxame de abelha assim. Minha gente, é tão engraçado. Parece nessa proporção. E o barulho que elas fazem vindo, ainda bem, porque elas iam entrar dentro de casa. Já pensou se elas tivessem entrado dentro de casa com tudo? E assim, eu não sabia que elas ficavam meio desorientadas, né? Eu achei que ela... Mas vinha com tudo, com toda a força, e aquele barulho, e aquele bolo, parecia um bolo, assim, um redemoinho, assim, escuro tão interessante. Eu fiquei... Pronto, depois disso, nunca mais a gente viu isso aqui. Foi a primeira e última vez que a gente viu. Mas apavorou muito a gente. E ainda bem que a gente estava aqui para ver e fechar a porta antes delas entrarem dentro de casa. Foi bem, bem, bem curioso e bem apavorante. O quarto fato. O quarto fato também é muito interessante e o relato eu queria que meus filhos eles estivessem aqui para eles relatarem. Na realidade, os que vivenciaram isso é o nosso filho caçula e a nossa filha mais velha. Verdade. O outro filho do meu, ele estava dormindo nesse dia. Foi. E nós também estávamos deitados. Foi. Isso já era mais ou menos Eu estava dormindo. Meia-noite e meia eles estavam jogando, ou no celular, não lembro. Mas eles que relatam e ela sabe contar melhor como foi que aconteceu. Bom, o que aconteceu nesse dia, eu já estava dormindo, como meu marido falou, né? Mas os meninos me contaram que estavam jogando videogame no quarto do meio e era mais de meia-noite quando de repente eles escutaram um barulho muito forte em cima da casa e viram pela brecha da janela que era uma luz forte, forte, muito forte, como fosse um clarão.
e um barulho muito forte, como se fosse de algo que O voava. motor de algum Alguma coisa que voa, que né? voa. É. Não vamos dizer que seja um drone, porque não fazia esse barulho e Não, eu acredito que naquela época não existia drone nessa região, nessa área daqui, né? é verdade. E isso causou medo neles. Eles não chamaram a gente, não foram acordar, Foi, mas no outro dia pela manhã eles relataram o que presenciaram e o que escutaram. foi. Eles ficaram calados, eles ficaram um olhando para o outro, calados, só esperando para ver o que ia acontecer. E para ver se a gente tinha escutado, se a gente chegava na porta do quarto, mas ninguém, a gente não escutou, foi só eles mesmos que escutaram um clarão e um barulho de um No algo motor. de motor em cima da casa, alguma coisa assim. E a gente acha que era um helicóptero ou alguma coisa assim, não sei, né? O povo daqui, diz que a Serra Negra, que é uma serra que existe aqui atrás de casa, tem muitas aparições de objetos não identificados. Muitas, Voadores não muito. identificados. É, muito, muito, muito. Se você procurar na internet, você vai ver, pesquisar, né, OVNIs na Serra Negra, ou objetos não identificados na Serra Negra, objetos voadores não identificados. Tem muitos Relatos. relatos. Mas a gente não pode admitir, assim, dizer sido, né? que tenha sido, Não né? posso, É. Mas que foi uma coisa bem estranha, foi. Foi bem estranho esse dia. Inclusive, completando esse fato, a gente estava com um casal, um povo que viu, um vizinho, os vizinhos nossos, dois vizinhos, duas casas de vizinhos que se juntaram e vieram fazer uma visita a gente aqui, uma época. Os meninos também estavam aqui, meus filhos, à noite, e a gente viu algo parado no céu, aqui na frente de casa, por muito tempo. Ficou bastante tempo, a gente ficou analisando e o que era, e o que era. A gente não tinha celular com capacidade para tirar foto boa, de noite, pior. Mas o objeto ficou parado muito tempo e, de repente, ele voou e desapareceu. E a gente até hoje não sabe o que foi, né? Voou rapidamente e desapareceu. Ficou bem aqui na frente de casa por bastante tempo parado. A gente acha que não era um drone porque... Acha não, a gente tem certeza que não era um drone, porque um drone não tem uma capacidade de tempo de voo que ele ficou aqui em cima, parado, e mais de meia hora parado. Se fosse um drone, eu já tinha, né, já tinha acabado a bateria, né, do jeito que estava ali. Mas, enquanto a gente estava conversando aqui, ele estava lá parado, e os vizinhos aqui, ele lá parado. E a gente conversava e olhava para cima e ninguém conversava de novo. E ele tá lá ainda, tal, ele ali, ele parado. De repente, depois de uns 40 minutos, 35 a 40 minutos, ele fez uma manobra e desapareceu. E a gente até hoje não sabe. Nós não sabemos se está relacionado ao mesmo fato que os nossos filhos viram, né? Exatamente, mas foi bem próximo Bem da próximo época. da época, né? É, Bem próximo. exatamente. Bem próximo da Eu época. acho que pelo fato de ser coisa que se conversa nessa área de cidade, Pode porque ser. se conversa muito sobre essas É, coisas, né? Pode ser, Aí né? a gente só leva para esse lado, né? É verdade. Justamente isso. E o 10º fato, o 10º e último fato dessa nossa série, 10 coisas estranhas que apareceram aqui, foi um fato que a gente ficou bem assim, apreensivo. A gente chegou, nesse dia a gente chegou de dia, aqui de viagem, e quando entramos em casa, a gente já foi procurando fazer a limpeza, né, tudo, Organizando as coisas. organizar as coisas. Quando a gente entrou no quarto, o primeiro quarto, que é esse quarto aqui, tinha um pássaro todo destroçado e morto dentro de casa, no chão. Os restos dele, na realidade, É, né? os restos, os ossos, as As penas. asas, Era os pedaços das asas, né? um pássaro relativamente grande. E a gente ficou procurando saber qual foi o animal que tinha comido aquele pássaro, né? Que tinha atacado aquele pássaro. Esse casal, nosso amigo, também presenciaram. Verdade. Eles estavam junto com a gente. Eles Verdade. costumam sempre vir com a gente, sabe? Assim, eles estavam deixando a gente meio assim de lado, porque... Mas agora resolveram, né? Não, minha gente, porque eles são muito Não, ocupados. eu tô brincando, é brincadeira. E nesse dia a gente chegou e encontrou esse pássaro morto. Então a gente ficou assim, pensando, que animal. Não era assim, ele não tinha morrido, não estava inteiro, ele tinha sido como se comido. A gente queria saber se o animal que
tinha feito aquilo com aquele pássaro estava dentro de casa, né? É verdade. Aí Morando estava dentro de curioso, casa, é, né? curioso para É, saber se a estava preocupação é dentro de se ele casa. ainda estava aqui. Se era um lagarto, um teju, É, se era uma cobra, se era uma coruja. Qual animal comeu? Ele trouxe o pássaro para dentro do quarto e comeu o animal ali. O E animal deixou os estava. restos justamente ali Foi, no o carro. animal estava com ele, não estava inteiro morto. Ele não podia ser assim. Ah, foi um pássaro que adoeceu e entrou dentro de casa Não. para morrer. Não, ele Não. tinha comido o animal ali. E deixado os restos ali. Deixou os restos mortais do animal ali. Então a gente ficou com muito medo, né? Assim, de que seria, mas não achamos esse animal. Que animal foi que fez isso com o pássaro? Até hoje a gente não sabe. curioso. Mais Curioso. um fato curioso. Mais um fato. fato curioso. E assim nós vamos encerrando mais esse episódio. Fiquem atentos para os próximos, que a gente diz assim 10, mas acredito que tenham mais aí. Tem muita. Tem muita coisa que aconteceu. Muita coisa. Tem que até a aconteceu. subida para o Alto do Cristo em Cumaru. Tem outros episódios que a gente vai contar mais na frente. Verdade. Vocês já viram aqui que a gente foi, né? A gente foi para o Cristo de Cumaru. E tem tanta coisa que aconteceu, gente, que às vezes a gente não conta aqui nas câmeras, mas acontece muita coisa aqui no interior, viu? Fiquem conosco, siga nosso canal, compartilhem, deixe seu like, siga as nossas aventuras, que vocês vão ficar sabendo de muita coisa por aqui, né, amor? É, verdade. Tchau, gente. Como no outro vídeo eu falo, deixem o seu like e Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Tchau, gente.